Uma doença misteriosa tem preocupado pais e responsáveis de crianças e também especialistas em saúde. É que uma hepatite diferente de todas as outras que a gente já conhece está atingindo o público infantil em pelo menos 20 países, incluindo o Brasil. Há casos sendo investigados aqui no Espírito Santo, mas a Secretaria Estadual de Saúde ainda não deu os detalhes sobre isso. Mas quais são os sintomas dessa doença? Olha, os registros indicam que os pacientes sentem náusea, diarreia, falta de apetite, febre, dor de cabeça e dores musculares. Outro sinal dessa doença que tem chamado bastante atenção é a icterícia, quando o paciente fica com o fundo dos olhos, que geralmente é branco, esse fundo dos olhos fica amarelo e algumas crianças também apresentam uma urina escura e as fezes ficam com uma cor pálida. Onde ela surgiu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, até maio de 2022, foram registrados 348 casos prováveis da hepatite misteriosa. No Brasil, pelo menos 28 casos são investigados. No Espírito Santo, 2 casos suspeitos estão sendo analisados. A OMS recebeu a primeira informação sobre essa doença no dia 5 de abril de 2022, quando 10 crianças tiveram sintomas na Escócia. A idade delas variava entre 11 meses a 5 anos de idade. A origem dessa inflamação ainda é desconhecida. Por enquanto, o que se sabe é que ela apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum, como A, B, C, D e E. Ela não tem nenhum requisito para ser classificada como, porque todos os exames são negativos. O que se tem chamado a atenção é que boa parte das crianças, que já tem mais de 200 casos notificados e confirmados, e muitos em investigação. Essa variante misteriosa se mostrou diferente no quesito gravidade. Alguns infectados precisaram passar por um transplante de fígado. No começo, ela era vista em crianças abaixo de 5 anos, depois aumentou a faixa etária para 10 e hoje ela varia de 1 mês até 16 anos. O que é muito importante é que, embora seja um percentual que não é tão grande considerando a população geral, mas é significativo em relação à hepatite, é que em alguns casos eles evoluem com hepatite fulminante, que o paciente tem necessidade de transplante de fígado. E dos 200 e poucos casos que houve, pelo menos 17 a 18 tiveram a evolução para hepatite fulminante com necessidade de transplante de fígado e uma morreu. Então, assusta, mas não é um evento tão frequente que as pessoas fiquem em pânico. Os especialistas alertam que é preciso prestar atenção se a criança estiver sem apetite, vomitando ou com dores abdominais. Com exceção de umas que as crianças não têm muito, elas são tratadas com suporte. Então você vai hidratar a criança, se ela tiver muito vômito, você vai cuidar para ela não infectar outras crianças e vai observar, mas não existe um tratamento ainda para esse tipo de hepatite, até porque a investigação de ter certeza de qual é o agente, ela é muito importante para que a gente tenha alguma certeza do que deve fazer. Só que se for adenovírus, também a gente não trata, a gente só faz observação, cuida e se o caso evoluir para um quadro grave, ele tem que ir para um centro de referência porque o transplante de fígado não se faz em qualquer lugar. Então o mais importante é, se a criança tiver sem apetite, vomitando ou com vontade de vomitar, importante, tiver amarelinha e com dor abdominal, procurar o médico. O médico vai definir a melhor conduta, mas não existe um tratamento já específico para essa hepatite. Bom, como ainda não existem muitas informações comprovadas, os médicos explicam que é importante lavar bem os alimentos, higienizar as mãos quando sair do banheiro e orientar que as crianças não coloquem as mãos no rosto. Outra dica é, quando for tossir ou espirrar, por exemplo, proteger a boca e o nariz com o braço. Exatamente assim, quando a gente fazia, no início das informações em relação à Covid-19. Se o adenovírus estiver envolvido, ele é transmitido por via respiratória, mas também pelas fezes. E aí o importante também de salientar é que existe a vacina para hepatite A e nesse momento a gente chama a atenção dos pais que não deixem de procurar as unidades de saúde para crianças acima de 1 ano, para elas receberem a vacina para hepatite A.
Então existe pelo Ministério aos 15 meses a vacina para hepatite A e a vacina de hepatite B ela é feita desde que a criança nasce. Então são dois tipos importantes que tem prevenção por vacina. Então a gente chama a atenção que para evitar confusão, a gente precisa vacinar essas crianças, porque essas vacinas previnem esses tipos de hepatite. Aliás, tem circulado nas redes sociais mensagens que sugerem que as vacinas contra a Covid-19 teriam alguma relação com os casos de hepatite grave nas crianças. A médica Filomena explicou que a maioria das crianças infectadas com essa hepatite nem sequer tomou a vacina contra a Covid-19. Segundo as organizações de saúde, não há comprovação científica de que a vacinação contra o coronavírus tenha provocado essa hepatite. E mesmo assim, enquanto ainda existem tantas dúvidas em relação a esse mistério, o melhor mesmo é tomar os cuidados preventivos. Até a próxima!